Soberano Deus, amantíssimo e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está teu filho, meu Pai, teu servo, meu Pai, pastor Ricardo, Senhor, e aleluia, Senhor, que está na tua dispensação nessa noite, meu Pai. E não tem pecado, meu Pai, no chamado, Senhor. E tem feito, meu Pai, o melhor, meu Pai, querido. Em nome de Jesus, meu Pai, visita a casa, a família, meu Pai, o trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, o projeto, meu Pai, o Senhor é cobrir ele, a casa dele, o casa toda a igreja, o teu sangue, meu Pai. E toda a revelação agora do mundo físico, no mundo espiritual, Senhor, nós repreendemos agora, meu Pai. Porque a tua palavra, Pai, rema para o nosso coração nessa noite, meu Pai. Não seja a palavra, Pai, que nós queremos, meu Pai, a palavra que o Senhor quer para nos abençoar, meu Pai. Seja a palavra de bênção, de repreensão, Senhor, como filho, mas também como servo, Pai. Fala conosco, meu Pai. É assim que nós pedimos, é assim que nós agradecemos. Receba o Senhor com palmas bem alegres para Deus nessa noite. Igreja da Paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um de nós nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço mais uma vez a oportunidade e a responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Deus é fiel nas suas obras. Estou um pouco cansado fisicamente, mas aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito dá graças a Deus pronto em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Você que tem a Bíblia nas suas mãos, abre no livro de Salmos 107, livro do salmista, Salmo 107, versículo, aleluia, louvado seja Deus. Salmo 107, aleluia, louvado seja Deus. Salmo 107, do verso, aleluia, do número 28, Salmo 107, versículo de número 28, para a glória e honra do nome santo do Eterno. Aleluia, louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia diz dessa forma: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas o acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim levou ao desejado povo. Pode, aleluia, sentar, aplaudir a Jesus Cristo, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor Jesus. Confesso que quando o pastor Paulo me fez esse convite para a glória do Senhor, eu fiquei estudando. Não é tão fácil, tão simples. Depois dos anos, dos pregadores antecessores que vieram, o pastor Felipe pregou sobre aleluia, Jesus andando sobre as águas, o presbítero José pregando sobre o cego de Bartimeu, e o nosso irmão pastor Júnior pregando sobre Ana. Deus, pela sua misericórdia, me colocou essa palavra já faz uma semana e meia. E aqui, quando nós aprendemos com esse salmista, Deus começa a colocar algo no meu coração, algo que o nosso irmão pastor Felipe já colocou lá atrás na sua mensagem, sobre a tempestade. E olhando para o lado espiritual, você sabe que tempestade na vida do crente é algo que eu posso dizer, é algo de dificuldade, tribulação. E se nós olharmos, sabemos que todas as tempestades que vêm sobre a nossa vida, é necessário que venha para nós atravessarmos, para a gente chegarmos do outro lado. Mediante esta palavra, eu estava estudando também sobre a tempestade nas águas, que é onde Deus colocou para mim dividir com a igreja. Existe três meios de tempestade, eu posso dizer assim. A tempestade é ocorrida por ventos fortes, a tempestade é ocorrida por ondas maiores, grandes, e a tempestade é feita por chuvas intensas. E a tempestade varia de uma para outra, e se você puxar no Evangelho, nós vamos sentar, você vai ver que
quando Jesus estava na polpa do barco, as ondas eram grandes. Em Mateus 14, o vento era contrário. Você viu? Era tempestade, mas com desafios, eu posso dizer, diferentes, mas que tem a mesma proporção. Tempestade que vem para nos enriquecer, eu falo nos ensinamentos. E muitas das vezes, pastor Felipe, nós, seres humanos, a gente está tão calejado com tempestade que muitas das vezes qualquer que vier agora é normal. E muitas das vezes tempestade faz com que a gente desista do projeto ou do propósito que Deus tem. E hoje, nesta noite, quem não passou por muitas tempestades por esses dias, por essas semanas, por esses meses, e todas têm em si um estudo diferente que Deus permite para mim e para você. E quando nós olhamos o salmista falando sobre o cuidado de Deus, ele acalma a tempestade e faz cessar as ondas. E Deus, Ele coloca tudo isso para nós entendermos que Ele, em toda tempestade, em toda dificuldade, Ele está sempre com o seu povo. Jesus nunca esquece do seu povo. Jesus, por mais que você passe dificuldade, tribulações, adversidades, Jesus sempre está com o seu povo. Jesus nunca abandonou e nunca vai abandonar. E a tempestade é uma circunstância para o crescimento. Eu sempre costumo dizer, para mim começar já a minha mensagem, eu sempre costumo dizer, quando eu olho para a minha família, minha mãe, os meus irmãos, por quantas tempestades passaram para me dar o melhor. E muitas das vezes nós valorizamos isso pelo esforço, mediante as circunstâncias daquela época, para nos dar o melhor. Porque eu sempre costumo dizer, a gente consegue sobressair mais forte numa luta do que a gente ser forte numa coisa que é bonança, numa coisa que não tem muito esforço. E Deus fez isso com os seus discípulos através de Jesus e também com o povo de Israel. Lógico, o povo de Israel não chegou a atravessar a tempestade marítima, que eu quero dizer, mas passou outros desertos, outras tribulações. E graças a Deus estamos aqui nessa terra para passar por dificuldades, para passar por aflições. Não tem problema, porque isso tem claro, mas não tem problema, não desanime, tem de bom ânimo, porque como Ele venceu o mundo, a gente também vencerá em nome do Senhor. E a minha mensagem desta noite, que Deus quer dividir com a igreja, é essa: 4 tipos de tempestades que Deus permite para nos ensinar. 4 tipos de tempestades que Deus permite para nos ensinar. Através dessa mensagem, eu confesso que não vou ser tão enfado, mas eu vou ser objetivo para que você entenda, para que você saia daqui hoje dizendo: Senhor, em que tipo de tempestade eu estou? Em que tipo de prova eu estou? Porque, irmão Felipe, é muito raso eu falar assim: quem nunca está passando por dificuldade? Todo mundo vai levantar a mão, até eu levanto a mão. Mas existem tempestades, uma diferente da outra no modo de ver, mas Jesus está em todas. A primeira tempestade que o Senhor me colocou está em Jonas capítulo 1, do verso de número 4. A Bíblia diz assim, em Jonas capítulo 1, verso 4, que Jonas fugia da face do Senhor. O seu propósito é para ir para Nínive. Ele vai dar uma escapada para Tarsis. A Bíblia diz assim: mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, que o navio estava a ponto de se quebrar-se. Essa tempestade é o primeiro passo que eu aprendo. Essa tempestade é a tempestade que nós, pastores, aqui, nós trazemos para a nossa vida, pela nossa desobediência, pelo aquilo que muitas vezes Deus está pedindo para nós fazer, nós não estamos fazendo. Tempestade que não é aquela tempestade, irmã missionária da Paula, que Deus permite para você crescer. É a tempestade que Deus está falando para você fazer e você não fez. E Deus permite a tempestade para você chegar no caminho que Ele quer que você chegue. E muitas das vezes nós se perguntamos, o pastor
pastor Felipe. Alô, o pastor Felipe falou que bem claro em questão do dízimo. Muitas das vezes, irmão, por que está vindo muitas dificuldades financeiras? Será que eu estou dizimando? Será que eu estou ofertando? Por que está vindo muitas das vezes enfermidade sobre a minha casa? Será que eu estou sendo temente ao Senhor? Será que eu estou fazendo certo o que Deus está mandando? Essa é a tempestade que nós trazemos para a nossa casa quando somos desobedientes a Deus. Tempestade que muitas das vezes nós falamos mal do irmão, falamos mal do pastor, somos rebeldes. E muitas vezes a tempestade vem sobre a minha casa e sobre a sua casa. Aí nós nos perguntamos, pastor Felipe, mas estou todas as vezes na igreja, estou toda vez cultuando. Mas onde está, aleluia, essa falha? Porque essa tempestade adentrou sobre o meu lar. Essa tempestade entrou porque a Bíblia diz assim que Jonas pagou a passagem, entrou no navio e foi para o porão. A Bíblia diz assim que o vento forte começou, aleluia, a soprar de uma tal forma que eles começaram a clamar o seu Deus, e foi até o porão e dissesse assim: Jonas, louvado seja Deus, Jonas, o que você está fazendo em dormente? Levanta-te e clama ao seu Deus. Não importa que nós perecemos. E a Bíblia diz assim que quando há um desobediente, pastor Paulo, dentro do navio, não só ele que paga, mas aquele que está dentro do navio também. Olha como Deus trabalha para que nós chegamos ao nosso destino, para que chegamos ao nosso objetivo. Aí, pastor, você tem que tirar o peso do navio, mas não é o peso do navio. Sabe o que é esse peso do navio? É muitas das vezes você querer tirar algo que não é algo que muitas vezes está em mim, está em vocês. E Deus permite muitas vezes tempestade em nossa casa para nós orarmos mais, para nós jejuarmos mais, para nós ler mais a palavra, para a gente buscar mais a Deus. Porque se não for através, pastor Paulo, de tempestade, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não consagra, a gente não busca Deus. E Deus falou para você: aleluia, você está orando para aquele propósito que eu falei? Não. Aí Deus permite a tempestade para você lembrar, para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Porque a tempestade faz isso, meu irmão, é um espelho que reflete para que eu e você enxergue, aleluia, onde nós estamos errando. Essa tempestade é nós trazendo para dentro de casa. Quando nós fofocamos, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando o povo sai da terra do Egito para a terra prometida, era para todos, mas que todos não alcançaram, por causa de levar a tempestade com eles mesmos, murmurando, reclamando. E Deus coloca nessa noite para nós refletirmos essa primeira tempestade, para que nós trouxemos para dentro da nossa casa, nossa vida. Pastor Ricardo, você fala isso, você não sabe como está a minha casa. Enquanto você, aleluia, não fazer uma autoanálise, enquanto você não se colocar no que Deus quer para você, enquanto Deus está te chamando de novo, vai e faça. Deus está falando para você nesta noite, aleluia, essa tempestade não é para te matar, porque Deus não matou Jonas, simplesmente jogaram para fora. Mas quando a sorte cai em Jonas, ele fala assim: olha que pergunta linda do comandante, fala assim: qual é a tua ocupação? De onde você está vindo? Quem é o teu Deus? Quem é o teu povo? Porque, sabe por quê, pastor Paulo? O comandante que fazia muitas viagens sabia que aquela tempestade não era normal, não é uma tempestade da natureza, é uma tempestade divina. Por isso ele clamava o seu Deus. Tem tempestade que a gente sabe o que é, tempestade natural que acontece, mas tem tempestade que acontece porque eu provoquei pela minha desobediência, porque eu não, aleluia, fiz o que Deus mandou. E a Bíblia diz assim: que quando eles lançam Jonas no mar,
o mar se acalma, mas a Bíblia diz assim: que um grande peixe engole Jonas. E quando chega o momento dele estar onde ele deve estar, a Bíblia diz assim: que o Senhor ordena que o peixe vomite Jonas. Deus está falando para você nesta noite. Você fala assim: mas pastor Ricardo, eu preciso falar com você. Tem coisas, meu irmão, eu estou falando porque Deus está colocando uma coração, foi lá na minha casa também. Tem pessoas que eu converso, você que é espiritual, você sabe. Eu preciso falar porque Deus está colocando isso para que você reflita. Quando uma pessoa fala assim para mim: Ricardo, como falou uma pessoa no meu serviço, Ricardo, em casa quebra de tudo, toda hora quebra as coisas. É máquina que quebra, é geladeira que quebra. A primeira pergunta que eu faço, pastor Paulo: você é cristianista? E a resposta é quase clara. Ele fala: não, não sou. Por quê? Ele trouxe a tempestade para dentro da sua casa. E eu falei um dia com a sua irmã que estava trabalhando comigo, eu falei assim: mas pastor, não sobra. Eu falei: e agora, vai sobrar? Essa matemática eu estou no bar, irmã. Eu quero te ajudar, dizime, para que você proteja a sua casa, para que não caia a tempestade, aleluia, da pobreza sobre a tua casa. Você está entendendo? Quando nós obedecemos, nós não trazemos a tempestade para a nossa casa. Pelo contrário, quando nós obedecemos, nós trazemos, aleluia, a nuvem de glória sobre a minha casa. E não importa se vem da direita ou da esquerda, Deus guarda o teu povo. E nesta noite Deus está falando para você, aleluia: mas pastor, eu estou fazendo certo, mas alguma coisa toda hora está saindo fora dos conformes. Começa a analisar você, começa a ver aonde está errado, porque Deus vai te ensinar. Deus vai fazer você chegar e o hino da vitória será tocado, e o nome do Senhor há de ser glorificado em nome de Jesus. Segunda tempestade que eu aprendo, a tempestade de Marcos capítulo 4, do verso 37. A segunda tempestade de Marcos capítulo 4, versículo 37. A Bíblia diz assim: levantou-se um grande temporal de vento, subiu-se as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam. Essa tempestade foi a tempestade que Jesus mandou para que o povo, para que os seus discípulos passassem por lado da banda, porque eles iriam pelo lugar chamado Jerusalém, ou lugar de Gadá. Jesus entrou no barco, Jesus foi descansando na polpa. Eu fui estudar o que é proa, o que é polpa, porque eu não entendo de navegação. A proa é a parte da frente do barco que vem cortando as ondas, e a parte da polpa é a parte de trás, é a parte do conforto, vamos dizer assim. Mas, segundo os estudiosos, dizem que a polpa traz estabilidade e direção para o navio. Eu fiquei imaginando isso, tentei remoer isso. E Jesus está na polpa. O que eu aprendo com isso? Não é porque Jesus está no barco que é a ausência de tempestade, mas é a certeza que o barco não vai afundar. Entramos no Evangelho que muitas vezes a gente acha que Jesus está no barco, não vai acontecer tempestade. Não vai acontecer tempestade, porque Jesus está no barco. Quem já não viu, melhor dizendo a palavra, quem já não viu pessoas pregando o Evangelho que se você tiver não vai acontecer nada? Não é esse Evangelho que nós pregamos, mas é o Evangelho se Jesus estiver no barco. Pode acontecer vento do lado da direita ou da esquerda, pode acontecer da frente de trás, o seu barco pode até tentar entrar água, pode tentar até afundar, mas mesmo Jesus dormindo, ele está na polpa. E eu aprendo com isso, pastor Paulo, eu achei lindo, porque quando alguns estudiosos disseram que a polpa é a parte da estabilidade do barco e também da direção do tom, aleluia, do barco, eu falei: Senhor, como tu és lindo, o Senhor está dormindo na direção e também na estabilidade. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Nessa tempestade pode vir vento, pode vir soprar ondas, pode vir chuvas intensas, mesmo Jesus dormindo na polpa do barco,
segundo, que essa tempestade é para nos trazer coragem. Pastor, não entendi. Essa tempestade é para nos trazer coragem. Tem gente que fala de tempestade, pastor, que já tem as pedras. Quando Jesus foi, eu posso imaginar, senta comigo, já estou chegando na terceira quarta. Eu imaginaria assim, pastor Felipe, Jesus no barco, está tranquilo. Jesus no barco, não tem nada que aconteça. A Bíblia diz assim, que ele dorme, está ali. O seu corpo físico está adormecendo, mas aleluia, a sua parte divina está acordada, porque não dorme. A Bíblia diz assim, que começa a vir umas ondas fortes, e eles fazem o quê? Eles acordam Jesus, e Jesus, olha o que Jesus fala: cala-te, aquieta-te, o vento se acalma. E ele olha para os seus discípulos e fala assim: porque vós sois tímidos. Em outras linguagens está dizendo assim: porque vós sois covardes. Sabe o que Jesus está dizendo, irmã? Que tem tempestade, que ele já te ensinou. Ele já te ensinou a usar a autoridade. Ele já ensinou a você a passar por ela. Ele já ensinou a você levantar a mão e dizer: eu repreendo. Sabe por que ainda a tempestade está na tua casa? Não estou falando daquela que você trouxe, eu estou falando daquela que Deus permitiu, aleluia, para que você levante a mão com autoridade, dizendo: eu repreendo, o meu filho é do Senhor, o meu marido é do Senhor, a minha casa é do Senhor, eu repreendo todo vento, toda tormenta, porque esta casa é um pedaço do céu, aonde, aleluia, a serva do Deus Altíssimo e a presença do Senhor está neste lugar. Para você usar autoridade, para você usar autoridade sobre, aleluia, as tuas mãos, é isso que Jesus está dizendo. Porque eu sou tímido, porque você não levanta as suas mãos, porque você não estende as tuas mãos, dizendo: aquieta-te. Estou te ensinando dentro do barco. A minha presença no barco não é ausência de tempestade, mas é a confirmação que você não vai perecer, porque antes Jesus deu uma palavra: passamos para o outro lado da banda. Sabe o que Deus está falando para você, igreja do Senhor? Estenda as tuas mãos sobre a aleluia, sobre a vida do teu filho. Estenda as suas mãos sobre a tua casa, sobre o teu projeto. Eu não sei o que você está buscando, pastor, mas a tempestade é muito grande. Só Deus sabe como está sendo difícil, pastor. Passou, recante, passou, e cantará manácia. Mas você tem a autoridade de Cristo, você tem o poder do Evangelho nas tuas mãos. Deus te deu a autoridade. Não foi o pastor Ricardo que deu, não foi o pastor Paulo que deu, não foi o pastor Felipe que deu, mas o próximo Jesus deixou a autoridade. Eu te darei a autoridade para pisar em serpente e escorpião, que não fará dano nenhum, meu irmão. Nesta noite, Deus está falando para você: essa tempestade que Deus permitiu é porque Ele quer fazer você ainda mais, aleluia, crescer na autoridade do Espírito Santo. Aí eu faço uma pergunta para ir para a terceira. Você já levantou as mãos? Você ora pela sua casa? Você ora pelo teu lar? Você é uma pessoa que estende as tuas mãos sobre a roupa dos seus filhos, sobre a cama do seu filho, sobre a cama do seu esposo? Senhor, ele vai ser uma bênção, ele é uma bênção. Essa tempestade Deus permite para nós tomarmos autoridade. Não é para nós fraquejar, não é, pastor? Eu já vi quantas vezes, segunda-feira, eu fui pregar no acampamento, e faz anos atrás, eu e a pastora Cristina, nós fomos orar no mar, que o menino é uma bênção, mas estava passando por uma dificuldade, mesmo de 5, 6 anos, e voltamos lá. A Cris, a primeira coisa que lembrou foi dela. E a Cris falou: cara, lembra aquele menino que nós oramos? Hoje está uma bênção. E nós falamos para ela: ore pela sua casa.
Olhe para os cômodos da sua casa, determina a bênção, determina o milagre, determina, aleluia, que essa tempestade Deus permite para você usar a autoridade. E a Bíblia diz assim, para mim encerrar e passar para outra parte, que eles olharam para Jesus e falaram assim, ficaram tão atemorizados, maravilhados: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Esta foi uma tempestade que Deus permitiu, mostrando para mim e para você, mais uma vez, Jesus no barco não é ausência de tempestade, mas a certeza que o barco não vai naufragar. O terceiro passo que eu aprendo está no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, 24. A Bíblia diz assim: o barco já está no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Lembra que eu falei? As ondas eram grandes e estavam entrando dentro do barco. Esse, as ondas e o vento era contrário. E Jesus já não está no barco agora. Aquele Jesus estava no barco dormindo, esse Jesus já não está, ele está no monte. Essa tempestade que Deus permite para nos ensinar, sabe o quê? Ter experiências com Deus. Você não entendeu? Para ter experiências com Deus. Porque tempestade faz com que você tenha experiências concretas com Deus. Não aquele que você ouviu alguém falar, mas aquele que você testemunha e diz assim: eu vi, Deus fez comigo, Deus moveu a minha casa, Deus moveu a minha família, Deus moveu o meu lar. Eu sou testemunha disso, porque a tempestade veio e Deus manifestou a glória, para que a experiência com Ele fosse não somente de aleluia, não somente paralela, não, mas era uma intimidade profunda, uma experiência que os discípulos tiveram, aleluia, aonde Deus mais uma vez, através da tempestade, através da tempestade, através da tempestade, a Bíblia diz assim que foi açoitado. Os discípulos estavam preocupados, achando que ia sucumbir. Veio um homem andando sobre as águas. Olha que diferente, aquela está no mar, agora está andando. Tempestades. E a Bíblia diz assim que Pedro olha e fala assim: quem és tu? E, perdão, Jesus fala: só eu, não temas. Aí Pedro fala assim: é tu mesmo, manda que eu vá para contigo. É um homem experimentando experiências no meio da tempestade. Você entendeu? É um homem experimentando experiências com Deus na tempestade. Na tempestade. Alaba sobre decanta a manácia. É um homem experimentando no meio da tempestade. Mas, meu irmão, Deus está falando para você nesta noite: no meio dessa tempestade, você vai experimentar coisas que você não viu, coisas que você não ouviu e nem subiu ao teu coração, no meio da tempestade. E assim o Senhor vai ser glorificado. É no meio da tempestade. Então vem andar sobre as águas. É no meio da tempestade. É no meio da tempestade, pastor, que nós, aleluia, experimentando algo, coisas que nós nunca experimentamos. Deus está falando para você nesta noite, por isso Ele permite essa tempestade, para você ter experiências com Ele, para que você viva coisas diferentes com Ele, para que você, aleluia, quem nunca passou por uma dificuldade, e no meio da tempestade Deus mostrou mais uma vez experiências com Ele. Teve um dia, já está passando por barco, eu fui numa convenção, estava passando por um momento difícil, começo de evangelho, é difícil.
Só não sabem a tempestade que eu estava passando. E essa convenção, convenção de cidade, era num centro social. E na época estava muito frio. Muito frio. Do lado de cá tinha cobertura, do lado de cá não tinha. E quando nós chegamos, nós sentamos ali, onde não tinha cobertura, porque aqui já estava quase tudo ocupado. Aí, não sei o que deu de mim, pastor Paulo. Eu falei assim, eu vou sentar para lá. Não sei, eu fui, sentei para lá. No que sentei para lá, no meio da tempestade, o irmão da Pai Senhor para mim, ele era da cidade do Espírito Santo, do Estado, perdão, do Espírito Santo. Ele deu Pai Senhor para mim. No que ele deu Pai Senhor para mim, eu não esqueço disso, foi 15 anos atrás. Deus falou comigo de uma tal forma sobre a tempestade que estava passando. Você chorar, foi 30 minutos ele falou comigo. E Deus falando, ele só falou, só vim para isso. Pegou e foi embora. A Cristo aí. No meio da tempestade, mas como estou lendo hoje, que foi no meio da tempestade. Isso foi 15 anos atrás, que você não se lembra daqueles momentos difíceis, que você lembra até hoje, que foi experiência no meio da tempestade. É a única maneira de Deus trabalhar comigo, com você no meio da tempestade. É a única maneira de Deus tirar o melhor de mim, você no meio da tempestade. É um momento, porque assim, pastor Paulo, você sabe, aleluia, se fosse bem no começo, aleluia, o barco saindo, era mais fácil de voltar. Mas no meio do mar, envolto, onde você não tem mais direção, não tem bússola, é só Deus para te dar direção. Não tem para onde correr, é como dizem, é onde o filho chora e a mãe não está vendo. E assim Deus permite, meu irmão, porque sabe, se for no começo, nós volta para trás e não vivencia o melhor de Deus. E Deus permite que nós vá lá no meio para não ter chance de voltar, porque é só desta maneira para mostrar o sobrenatural dele, para que nós conheça a sua graça e a sua aleluia, o seu poder. E nesta noite ele está falando para você, você está no meio do mar, você está no meio do mar, não tem problema, mas eu estou permitindo para que você tenha uma experiência de pai para filha, de aleluia, de pai para filho, e você vai ver e vai entender que tudo isso que passou é para que o nome dele fosse glorificado, é para o propósito dele, para que você chegasse aqui hoje dizendo, Senhor, obrigado, 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 e hoje só sou o que sou, é por causa de ti. E a última tempestade está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 15. Atos dos Apóstolos 27, versículo 15. Aqui encerra a minha mensagem. Atos dos Apóstolos, versículo, capítulo 27, versículo. E sendo o navio arrebatado, não podemos navegar contra o vento. Dando a mão de tudo, nos deixamos ir à toa. Essa aqui é a navegação do apóstolo Paulo. Eles estavam com uma ordem de ir para Roma. Ali ele ia ser julgado, já estava como prisioneiro. Ele estava indo como prisioneiro para Roma. A Bíblia diz assim que o apóstolo Paulo dá um conselho, não é bom a gente sair agora, porque o tempo não é propício. Mas um dos comandantes ignora o conselho de Paulo e começa a colocar o navio. A Bíblia diz assim que começa uma tempestade. Essa tempestade começa de novo a açoitar o navio, até que um certo ponto o apóstolo Paulo recebe a visita de um anjo, dizendo assim, fica tranquilo, o que está acontecendo vai dar tudo certo. Pô, eu estou traduzindo para você entender, vai dar tudo certo. Todas as almas que estão aí no navio vão ser salvas, somente um navio que não. Mas ele ia para Roma, mas parou em Malta. O que Deus permite com tempestade? Essa tempestade é aquela tempestade que você vai ter um destino para você ir. Mas antes, essa tempestade vai levar outro caminho, para que você, aleluia,
para que outros recebam o milagre de Deus, também através dessa tempestade. Ele não ia para Malta, pastor Felipe, irmão José, ele ia para Roma. Mas essa tempestade levou para Malta, que você conhece a história, que o povo recebeu com um carinho tão enorme, que um homem chamado Públio, o pai dele estava enfermo, pastor Cidinha, em febre. Além da cobra picar sua mão, e ele disse um milagre, exaltando como Paulo fosse Deus. Ele falou: não. E Públio, o pai dele, recebe um milagre. Você está entendendo? Então, essa tempestade, antes de você chegar no seu destino, vai levar em outros rumos, para que outras pessoas sejam alcançadas através dessa tempestade. Pastor Ricardo, eu não entendi, eu vou explicar de novo. Tem pessoas que vão estar no mesmo navio que você, vai ver um milagre acontecer e vai falar: quem é esse Deus? Esse Deus, aleluia, é do pastor Ricardo e do pastor Felipe. Aleluia, me convido para estar um dia no culto de vocês, porque eu quero servir esse Deus, porque essa tempestade não é particular sua, é Deus permitindo, para que você chegue em destino que você nunca pensou em chegar, mas Deus quer que você entre lá. Quem nunca fez essa pergunta? Aleluia, o meu propósito nem era vir para cá, eu só vim porque Deus permitiu nós usarmos atrás. É uma coincidência, mas não, mas Deus, Ele tem seus meios de trabalhar essa coincidência, aleluia, que se nós, aleluia, não iríamos falar, mas Deus permite para que outras pessoas alcancem também o milagre através da tempestade. Através da tempestade, você vai, aleluia. Deus está falando para você nessa noite. Vai ter lugar que você vai falar: nossa, eu nunca imaginei estar aqui, eu nem imaginei que você está na minha vida. Mas qual é o propósito? É o propósito de Malta, é o propósito de Malta, é o propósito de Malta, que Deus através da tempestade te levou até lá. Mas se você vai chegar a Roma, sim, mas primeiro você chega a Malta, ajuda quem precisa ajudar, para depois chegar no seu destino. Aleluia, Deus é fiel nisso, meu irmão. Deus é fiel nisso, meu irmão. Hoje eu só estou aqui nesse ministério, meu irmão, porque Deus é bom. Ele teve que mandar eu passar em Malta, aleluia. Mas em cada onde que era Malta? Malta, meu irmão, aleluia, foi o hospital que nós visitamos, foi o hospital que eu visitei o pastor Paulo, lá foi Malta, aonde Deus falou assim: filho, aleluia, aleluia, vou te levar até o seu destino. Mas antes passa Malta, porque assim que Deus quer que você faça, meu irmão, aleluia. Eu nunca imaginei passar para Malta, mas Deus, aleluia, me enviou até Malta, para que hoje eu chegasse aqui e dizendo: Deus, através da tempestade, o Senhor fez um milagre, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. É assim que funciona. Quem nunca disse isso? Nossa, eu nunca imaginei. Aí tem aquele vizinho que aparece que você nem sabe. Tem lugares que você vai e você fala assim: mas eu vou para lá. E você reclama no começo, fala assim: nossa, mas que patrão chato. E Deus manda você lá para Malta, para ajudar pessoas ali. Você está entendendo o mistério que Deus está falando para você? É tempestade no meio do navio, no meio do mar, que o navio pode não até sobreviver, não pode vir inteiro, mas todos vão estar. Tem coisas, pastor Paulo, que no meio dessa tempestade você vai perder algo de valor material. Eu falo que eles perderam o navio, perderam algumas coisas, mas eles chegaram no seu destino. Como sabia que Malta, uma ilha afastada, ali ajudaram o apóstolo Paulo, ficou 3 dias na ilha de Malta. Deus levanta pessoas no meio dessa tempestade também, para te ajudar. Aquela pessoa que você está dizendo assim: eu quero parar, eu quero desistir. Aí Deus permite na ilha de Malta você parar, para dar uma estacionada, para aquela pessoa dizer assim: Nádia, João Paulo, missionário Cristo, estou aqui para te ajudar.
Fica um pouquinho aqui para descansar, para voltar de novo. Por isso que Deus permite que o seu navio chegue até lá. Chega quebrado, não tem problema, aí você chega inteiro. Porque tem pessoas te esperando também para te ajudar. Tem pessoas te esperando para dizer assim: fica um pouquinho, depois você volta de novo ao mar. Você vai chegar. Deus está falando para você nessa noite. Só Deus sabe como você chegou aqui cansada, chorando, com o navio andando aos pedaços. Tem que jogar as coisas para fora do navio, e o vento está solando por todos os lados, mas Malta está te esperando. Tem algum jeito de Deus te levar para lá, algum jeito de Deus te levar para lá, para te levantar, aleluia, pessoas, para você ajudar pessoas, aleluia. Paulo ajudou as pessoas, e as pessoas ajudaram Paulo, e quando Paulo achou por ventura de voltar de novo, vamos voltar de novo à embarcação, porque aleluia, Roma me espera, meu propósito espera. A quem serve a igreja? Essa quarta tipo de tempestade, a primeira nós não temos com as nossas mãos, mas essas três Deus permite por um propósito. E Deus está falando para você nessa noite: não reclame de nenhuma delas, não murmure por causa de uma delas, somente glorifique a Deus. Eu não sei como está seu barco, não sei como está, aleluia, sua navegação, mas Deus está falando para você nesta noite: eu estou no barco, eu estou na tempestade, eu acalmo. Já sou recado, vai abraço. Se coloque de pé, por favor. Que tempestade que você está atravessando? Reflita agora, qual dessas quatro que você está? A da experiência? Qual que é a da coragem que Deus está permitindo para você usar autoridade? A quarta, para levar você até Malta, porque senão você não vai até lá, e Deus permite que o seu barco, o seu navio chegue até lá, porque tem pessoas que precisam de você, e tem pessoas que vão te ajudar também. Deus está falando para você nessa noite. Deus está falando para você nessa noite. Tem pessoas aqui que durante esses 4 passos, o primeiro a gente somente leva para a gente entender voltar ao caminho, mas os 3 é permissão. 3 Deus permite aquela situação, e Deus está falando para você nessa noite: em qual você está? Em qual você está? Da experiência, da coragem, de usar autoridade, de levar você até Malta, para que outras pessoas te ajudem e você ajude também as outras pessoas? Ou a primeira, para que você volte de novo ao caminho que Deus quer que você esteja? Nessa noite, Deus está falando com você nessa noite. Eu vou estar orando para poder dar encerramento. Senhor Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Foi pregado aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Tempestade, Pai, que muitas das vezes nos assola, mas a gente não entende o propósito, o motivo, mas agora o Senhor nos amplificou motivos, meios, Pai. Pai, queremos ser, Papai querido, Papai amado, aleluia, sempre, Pai, pessoas que têm experiência, pessoas que têm coragem, pessoas que é levado, Senhor, a Malta, mas para ajudar as pessoas, para nos ajudar também, porque só no meio de tempestade nós queremos ajudar, Pai. E se nós estamos sendo igual de Jonas, Pai, nos faça enxergar também no espelho, Pai, espiritual, para que a gente enxergue onde nós estamos errando, para que a gente volte para o caminho, Pai. Assim, Pai, eu te louvo por tudo, te agradeço por tudo, e assim, Pai, eu glorifico o teu nome, por tudo que o Senhor fez nessa noite, para a glória do Senhor. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus.